A paz de Cristo, queridos alunos, Deus abençoe vocês e suas famílias. Eu estou aqui com meu amigo, professor Iohans Esteves. E como ele mesmo diz, acalmem vossos corações. Desse jeito. A gente está aqui para bater um papo, uma conversa sobre atividades complementares e atividades integradoras. E eu já quero começar fazendo uma pergunta para o Iohans. Qual a diferença, meu amigo, entre o que é uma atividade complementar e o que é uma atividade integradora? Maravilha. Bem, essa divisão ela já existe há algum tempo e ela foi um pouco conturbada numa nova legislação do MEC, onde a extensão foi curricularizada. Mas vamos lá. Vamos pegar, como eu sempre falo para os nossos alunos, né? As palavras falam muito. Falar isso lá do professor de português é complicado, né? Mas atividades complementares. É a essência do nome. São aquelas atividades que complementam os estudos de um modo geral. Então, qualquer atividade direcionada à teologia ou à prática teológica, à prática cotidiana, pode ser considerada uma atividade de formação complementar. Exemplo, os nossos diversos cursos da faculdade, né? Tanto os cursos de psicologia quanto os cursos de línguas ou os de teologia cursos de teologia também, né? De um modo geral. Todos esses cursos, eles são considerados atividades complementares. Participação em alguns eventos, como os nossos workshops, os nossos congressos, né? Os nossos simpósios, as escolas de mestres e outros que nós fazemos. São considerados eventos que também são atividades que complementam esses estudos. E até algumas atividades socioculturais que também podem ser colocadas. Mas é claro que se a gente está falando de uma formação teológica e está falando de uma complementariedade disso, é importante que essas cargas horárias sejam bem distribuídas. Então a gente vai ter lá 200 horas de atividades complementares para serem cursadas pelos nossos alunos durante o período de curso. É importante que eles realmente complementem a sua formação com cursos, com eventos, com atividades que sejam pertinentes à vida do teólogo, pertinentes à vida e à ação teológica dentro da sociedade de um modo geral. Então, que essas 200 horas sejam bem distribuídas. E aí é importante, né, não, vou fazer um curso aqui na internet de 200 horas, eu resolvo o meu problema. Só que não. Só que não. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente explicar para o pessoal, né? As 200 horas precisam ser realizadas durante o curso todo, durante todos os semestres. Então, tem aluno que pergunta para mim assim, mas, professor, eu fiz um curso há 5 anos atrás e esse curso ele tem a ver, um curso de teologia, um básico, eu quero usar esse curso. Esse curso não vale como atividade complementar, né? Não. Porque ele não está complementando aquilo que o aluno está estudando. Então, a atividade complementar precisa ser realizada durante o curso e aí, claro, durante os semestres em que o aluno está estudando. E você tocou num ponto que é importante, que é essa questão dessa divisão, né? Vai fazer atividade complementar toda de uma vez só. Antes, nós estávamos trabalhando com uma atividade complementar obrigatoriamente semestral. Agora, o aluno tem mais flexibilidade. Ele não tem uma carga horária obrigatória semestral, mas ele precisa cumprir as 200 horas até o final do curso. Eu penso o seguinte, se o aluno vier primeiro, segundo, terceiro, quarto período, cada período fazendo uma pequena quantidade de horas, vamos colocar que ele coloque aí 50 horas, 40 horas em cada período, ele vai chegar no quinto período já praticamente estável de atividade complementar. E eu queria que você falasse um pouco sobre a obrigatoriedade de o aluno cumprir as 200 horas para se formar. Então, as atividades complementares elas são previstas na legislação,
elas têm um quantitativo, segundo as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Teologia, sendo componentes obrigatórios. O que isso quer dizer? Cheguei no último período, passei em tudo, fui aprovado com 10 no meu TCC. É forte, hein? Olha aí, é profético. Milagre! Fui aprovado com 10 no meu TCC, mas faltou 1 hora de atividade complementar. E o semestre fechou. E agora, José? Perdeu o Playboy. Jesus. Perdeu. Tem misericórdia. Vai ter que se matricular num semestre posterior, cursar o semestre inteiro por conta de 1 hora. Estou dando um exemplo exagerado, obviamente, aqui, mas é assim que funciona. Isso não tem a ver com a faculdade Vitória em Cristo. Eu gosto sempre de falar isso, porque tudo aquilo que a gente pode fazer para dinamizar para o aluno, para otimizar, a gente vai fazer. Mas é a legislação vigente. Se eu mando um documento para a nossa registradora dizendo que o aluno faltou 1 hora, ele não cumpriu todos os requisitos legais. Logo, ele não está apto a colar grau e a se formar. Então é importante que essa gestão, como o professor Isaías falou, seja muito bem feita. Se você puder ir distribuindo essa carga horária para lá no 5º período, você já está tranquilo, falar menos um problema, você vai poder se concentrar nos estágios, no TCC, com mais tranquilidade. Esse é um ponto que eu queria lembrar, chamar a atenção dos nossos alunos, né? Quando, a partir do 5º período, a nossa carga horária curricular, ela se estende. Sim. Nós temos mais disciplinas, nós já começamos com orientação de TCC 1 no 5º período. Perfeito. Já começamos com estágio supervisionado 1 no 5º período. Isso vai para o 6º período também. Então, se o aluno conseguir fazer uma boa distribuição e chegar no 5º período, ou até melhor, até no 4º período, com a sua carga horária já bem avançada, faltando poucas horas, por exemplo, no 5º período, ele vai fazer um 5º período e um 6º período também mais tranquilo. Então fica aqui a dica para os nossos alunos que estão no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, não deixa para o final. Não deixa para chegar lá nos 2 últimos períodos com um déficit, né, muito grande de carga horária. Quem controla isso é o aluno. Perfeitamente. Esse controle de carga, a gente tem lá o nosso sistema do JACAD, né, o nosso sistema do portal do aluno, em que ele vai colocar que vai ser deferido de acordo com os regulamentos de atividades complementares, mas esse controle é deles. Eles que têm que perceber, olhar e verificar no sistema quanto ele já tem. Chegou às 200 horas, ok, ele finalizou o período dele. Agora, enquanto isso não atingir as 200 horas, é de responsabilidade do aluno acompanhar isso aí. Isso é importante, gente. Fique atento. Acesse a área do aluno, verifique quantas horas você já tem de atividade complementar. É claro que isso eu estou falando para alunos do 2º período em diante. Quem está iniciando no 1º período vai começar a fazer suas atividades, está zerado lá. E acompanhe quantas horas faltam para você completar as 200 horas, para você não ficar devendo hora no último ano da faculdade. Porque se você ficar com uma carga pesada lá no último ano, vai te sobrecarregar por conta de estágio, TCC e ainda tem as atividades integradoras, que a gente já vai falar, não quero falar de... Não, fique calmo, acalmem os vossos corações, que nós já vamos falar, mas é mais uma atividade que você vai ter que fazer. Aí vai assim, mas a faculdade está exigindo muito do aluno. De novo, quero retomar e quero que eu ratifique isso. Não é a faculdade. Nós seguimos normas. Existem normas legais que a faculdade precisa obedecer para que tenhamos o nosso reconhecimento do MEC. Se não obedecermos, vamos perder o nosso credenciamento e o nosso reconhecimento. Então é importante que você entenda isso, que a faculdade, o que ela traz de orientação para o aluno é por conta de uma orientação legal que a gente precisa cumprir. Para a gente encerrar essa parte de atividades complementares, eu queria que você falasse, pessoal, acerca do critério de avaliação que a faculdade detém quanto à carga horária que foi apresentada. Então, o aluno apresenta lá um certificado
com 50, 60, 100, 1000 horas. E a faculdade é obrigada a reconhecer todas essas horas? Negativo. A gente tem um regulamento de atividades complementares, né, em que esse regulamento, o próprio MEC tem uma orientação de dizer o seguinte, olha, segmente essas atividades de tal forma que o aluno tenha que fazer uma gama diferenciada visando a complementariedade da sua formação. Então, não adianta, né, chegar com um certificado de um curso de 200 horas, que esse curso não vai ser validado na sua integralidade. Ah, então, Jonas, quer dizer que não vai valer nada? Vai valer alguma coisa. Vai valer 20 horas, dependendo do que esse curso for enquadrado dentro do nosso regulamento. Então, quando você entrar no sistema acadêmico para poder lançar, você vai ver lá que do lado vai ter uma sugestão de horas, um quantitativo de horas máximo daquela determinada atividade. Então a gente vai sempre seguir isso. Há situações em que cursos vão valer 10% da carga, 15% da carga, vão valer 10 horas, vão valer 5 horas, e essa carga horária somada vai ter que chegar às 200 horas. Né? Mais uma vez, nós fazemos esse regulamento e segmentamos isso para garantir que o aluno faça uma gama o quanto maior de atividades nas diversas áreas, sejam elas culturais, teológicas, de formação específica, de formação geral, para que ele possa complementar os seus estudos atendendo à legislação e efetivamente ganhando com isso, aprendendo um pouco mais com isso, para poder usar dentro dos seus próprios estudos, nas salas de aula, durante a formação, como também após a formação. Né, para que ele seja um profissional do ponto de vista acadêmico, teológico e profissional mais bem qualificado. Ótimo, que bom. Então, queria que ficasse bem claro para os nossos alunos que a carga horária que você coloca lá na plataforma não necessariamente vai ser a carga horária aceita pela faculdade. A faculdade vai avaliar o que você anexou, o que você fez, para que então atribua, segundo o que o regulamento direciona, a carga horária daquela atividade. Isso é importante que os nossos alunos entendam, que você entenda, para que você também esteja atento à carga horária total que você já tem. Porque às vezes na cabeça do aluno, eu coloquei lá 50 horas. Faltavam 50 horas só para completar. Isso aí. E aí ele colocou um certificado de 50 horas, só que a faculdade, quando avaliou, não deu 50 horas, deu 20 horas. Ou seja, ainda faltam 30 horas. E o aluno tem que fazer o acompanhamento disso. Para a gente, eu falei que era para encerrar, mas esse é um assunto tão interessante. Eu acho a atividade complementar um assunto interessante, né? Porque ela abre um leque para o aluno. Ela permite que o aluno faça escolhas. Eu acho isso fabuloso, porque a grade curricular ela é fechada. A faculdade que diz o que o aluno vai estudar a cada semestre. Isso. Nas atividades complementares, não. O aluno pode escolher. Então tem um aluno que, por exemplo, gosta da área de psicologia. E o professor Jonas ministrou um curso fenomenal na faculdade chamado Psicologia Eclesiástica. Inclusive, estou aqui no pé dele para ele fazer outro curso, gente. Verdade. Me ajuda aí, manda mensagem para ele, professor, grava mais um curso maneiro para a gente. E aí o aluno gosta de psicologia, ele vai lá e faz o curso de Psicologia Eclesiástica como atividade complementar. Já tem um outro aluno que gosta, por exemplo, de capelania. Aí o professor Isaías gravou um curso fenomenal de capelania. Sim. E o aluno vai e se matricula no curso de capelania. Então, a atividade complementar, ela permite ao aluno liberdade. Ele pode escolher qual curso que ele quer usar como atividade complementar. São áreas de interesse do próprio aluno. Fala só um pouquinho disso para a gente encerrar essa parte. Acho que você expressou bem o que é a essência da atividade complementar. Claro que, quando a gente fala do campo teológico, vamos falar do curso de teologia em específico, né? Você tem ali a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia prática. Em linhas gerais, você tem os segmentos, os pilares teológicos, de um modo geral.
E, obviamente, que tem pessoas que se identificam mais com uma parte, outras que se identificam mais com outra, outras que precisam complementar algum tipo de assunto, que precisam de mais conhecimento sobre aquilo. Então, quando você tem essas atividades complementares, é um estímulo para que ele busque esse conhecimento. Seja para ele se aprofundar em algo que ele já gosta, que ele já possui conhecimento, ou seja ainda para ele buscar um conhecimento um pouco melhor sobre algo que ele não conhece muito sobre algo que ele não tem muita propriedade. Então funciona tanto para um lado quanto para o outro. Além disso, claro, as questões sociais, de modo geral, a inserção do profissional teológico dentro da sociedade, que a gente sabe que hoje é muito importante, né? O teólogo, não só o teólogo pastor, mas o teólogo estudioso da teologia, hoje tem um papel fundamental na sociedade, de instrução, de direcionamento. Na nossa disciplina de Teologia e Diálogo Interreligioso, eu falo sobre a educação cristã. Você, na sua disciplina de Educação Cristã, também fala sobre isso, da importância do papel do teólogo nessa base social. Então, essa atividade complementar também auxilia muito nesse ponto. Muito legal. Gente, a gente vai gravar outro vídeo sobre atividade integradora, né? Para não ficar um vídeo muito grande. Maravilha. Então, a gente vai encerrar esse vídeo aqui. É um bate-papo sobre atividade complementar. O nosso objetivo é te orientar, é te esclarecer, para que você possa aproveitar essa oportunidade. Não veja a atividade complementar como um peso, como uma obrigação que você tem que fazer. Não, veja como uma oportunidade de ampliar o seu conhecimento, de fazer com que a sua formação acadêmica seja uma formação plena. Aproveite a oportunidade das atividades complementares. É isso. E não deixe para a última hora. Finalize, acompanhe. E qualquer dúvida, você já sabe. Faz um contato com a gente vai te guiar, vai te direcionar. Como eu falo sempre nas aulas, ninguém larga a mão de ninguém e a gente só fica satisfeito quando chega na formatura e entrega o diploma. Então até lá, meu irmão, vamos junto. Fica com Deus. Estamos juntos, gente. Deus abençoe.